Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Concurseja. Eu sou a Flávia E eu sou o Ricardo. e hoje a gente vai mergulhar num assunto, assim, essencial para quem lida com o direito do consumidor, né? E para quem está estudando para concurso, claro. Vamos falar das cláusulas abusivas. Exatamente. A gente pegou um material bem completo sobre o Código de Defesa do Consumidor, o nosso CDC. Isso. E o nosso objetivo aqui é entender melhor os pontos principais do artigo 51 do CDC. Como é que a lei protege a gente consumidor de termos que são injustos nos contratos, sabe? É isso aí. Vamos desmembrar esse artigo, então. Bora lá. Bom, o artigo 51, ele é central mesmo nessa proteção toda. Ele basicamente diz quais cláusulas são consideradas nulas de pleno direito. Nulas de pleno direito. O que significa isso exatamente? Tipo, inválida desde sempre? Exato. É como se nunca tivesse existido no contrato, por ser abusivo. E um ponto assim fundamental que o material que a gente viu ressalta é que a lista do artigo 51, ela não é fechada. Ah, não é? Não, é o que o pessoal do direito chama de números apertos, ou seja, uma lista exemplificativa. Entendi. Exemplificativa. Então quer dizer que podem existir outras cláusulas abusivas que não estão escritinhas lá no artigo? Perfeitamente. Mesmo que uma cláusula não esteja lá, preto no branco no artigo 51, um juiz pode sim olhar para ela e dizer, olha, isso aqui é abusivo. E com base em quê? Se ela violar princípios como a boa-fé, ou se causar um desequilíbrio muito grande no contrato, sabe? Deixando o consumidor numa situação de desvantagem exagerada. Nossa, isso é uma proteção bem forte para o consumidor, né? Com certeza, é uma ferramenta bem flexível para buscar justiça no caso concreto. Isso mexe bastante com aquela ideia mais antiga, né? Aquela do pacta sunt servanda, que o contrato faz lei entre as partes e pronto. Mexe muito. É um exemplo claro do que a gente chama de dirigismo contratual. Dirigismo contratual, explica um pouquinho melhor isso. É quando a lei, o Estado, intervém diretamente no contrato para proteger a parte que é considerada mais fraca na relação, que no caso aqui é o consumidor. A lei meio que dirige o contrato para um caminho mais justo, entende? Entendi. Reconhece que nem sempre as partes estão em pé de igualdade para negociar, né? Exatamente. E o material que a gente analisou traz uns exemplos bem práticos de como isso funciona com base nos incisos do artigo 51. Ótimo. Vamos ver esses exemplos, então. Começando pelo primeiro, o inciso 1. O que ele diz? O inciso I torna nulas as cláusulas que basicamente tirem a responsabilidade do fornecedor por problemas, por defeitos, o que a gente chama de vícios, né? Sejam em produtos ou serviços. Ah, tipo, se o produto vem estragado e o contrato diz que o fornecedor não tem nada a ver com isso. Isso. Ou então cláusulas que façam o consumidor abrir mão de direitos que ele teria normalmente. Entendi. O material que você mencionou deu algum exemplo disso? Algo do dia a dia? Deu sim. Um exemplo muito comum que o pessoal citou é aquelas placas em estacionamento, sabe? Dizendo, não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do veículo. Ah, clássico. Todo estacionamento tem uma placa dessas. E aí? Isso vale. Então, Segundo o CDC e a interpretação dos tribunais, não vale. O material até menciona a súmula 130 do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. e o que diz essa súmula 130? Ela é bem clara. A empresa que oferece estacionamento é sim responsável se acontecer algum dano ou furto com o veículo que está lá, Mesmo com a placa dizendo o contrário. mesmo com a placa. Porque se entende que a segurança, a guarda do veículo, faz parte do serviço que está sendo pago. É inerente. Não dá para se livrar dessa responsabilidade com uma plaquinha, entende? Faz todo sentido. Senão, qual seria a vantagem de pagar um estacionamento, né? Pois é. Outro exemplo forte que apareceu no material, também do STJ, é a súmula 302. Súmula 302. E essa fala sobre o quê? Essa é sobre planos de saúde. Ela diz que é abusiva a cláusula que limita o tempo de internação hospitalar do paciente. Nossa, sério? Tipo, o plano diz que só cobre, sei lá, 15 dias de UTI? Exato. O STJ entendeu que isso é abusivo porque vai contra a própria finalidade do contrato de plano de saúde, que é garantir o tratamento necessário, né? Limitar o tempo assim, de forma arbitrária, coloca a saúde e a vida do paciente em risco. Poxa, realmente. Uma limitação dessas esvazia completamente o sentido de ter um plano de saúde. Importante saber disso. Muito importante.
Bom, vamos seguir então. E o inciso 2º do artigo 51? Ele proíbe o quê? O inciso 2º ataca as cláusulas que tirem do consumidor a opção de ser reembolsado das quantias que ele já pagou nos casos previstos no próprio CDC. Reembolso. Como assim? Em que tipo de situação isso se aplica? O objetivo principal aqui é impedir que o fornecedor se enriqueça sem uma causa justa, sabe? Às custas do consumidor. E tem exemplo prático disso também? Tem, e um bem relevante que o material destaca e que está ligado também ao artigo 53 do CDC. Artigo 53. O que ele diz? O artigo 53 fala especificamente dos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis com pagamento em prestações e também de alienação fiduciária em garantia. Ele considera nulas as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas, caso o comprador fique inadimplente e o contrato seja rescindido. Ah, a famosa cláusula de perda total. Se a pessoa financia um carro, paga metade, aí não consegue mais pagar e perde o carro e todo o dinheiro que já pagou? Exatamente. O inciso 2, junto com o artigo 53, proíbe isso. Seria um absurdo, né? O enriquecimento sem causa, claro, para o vendedor ou financiador. A pessoa pode até perder o bem, mas tem direito a receber de volta parte do que pagou, descontados eventuais prejuízos do fornecedor, claro. Entendi. É uma proteção contra uma penalidade excessiva, então. Isso. O material também cita outras situações, como decisões da Justiça, que garantem o reembolso de despesas médicas que o consumidor teve em situação de emergência, mesmo que tenha usado um hospital ou médico fora da rede credenciada do plano. Ah, interessante. Mesmo fora da rede. Sim, em casos de emergência ou urgência, quando não era possível usar a rede credenciada. Mas aí, claro, o reembolso geralmente é feito nos limites da tabela de valores do próprio plano, e não necessariamente o valor total que o consumidor gastou. Entendi. Mas já é uma proteção importante, né? Para não deixar a pessoa totalmente descoberta numa emergência. Com certeza. É tudo para evitar que o consumidor fique no prejuízo de forma injusta. Ok. Agora vamos para o inciso 4º. Esse parece ser bem abrangente, né? A redação dele fala em obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Nossa, cabe muita coisa aí dentro. Cabe mesmo. O pessoal que escreveu o material que a gente leu chama esse inciso de cláusula geral sobre abusividade. É como se fosse uma rede de segurança, sabe? Para pegar situações que talvez não se encaixem perfeitamente nos outros incisos, mas que são claramente injustas. Uma cláusula geral. E o que significa isso na prática? Significa que o juiz tem um poder maior para analisar o contrato como um todo e verificar se existe alguma obrigação ali que seja assim muito desproporcional, muito injusta para o consumidor, mesmo que não seja ilegal por outro motivo específico. E essa análise leva em conta o quê? A boa-fé, a equidade? Exatamente. A boa-fé objetiva, que é um padrão de conduta esperado das partes, leal, correto, e a equidade, que é a busca por justiça no caso concreto. O inciso 4º permite anular cláusulas que firam esses princípios. O material menciona alguma figura jurídica específica relacionada a esse inciso? Sim, menciona a figura da lesão objetiva. A lesão objetiva. Tem diferença para a lesão lá do Código Civil? Tem uma diferença crucial. Lá no Código Civil, para configurar lesão, geralmente precisa provar que a pessoa que aceitou a obrigação desproporcional estava em situação de necessidade ou era inexperiente, sabe? É a lesão subjetiva. Aham, lembro disso. E no CDC, com essa lesão objetiva do inciso 4º? No CDC, não precisa provar nada disso. Não interessa se o consumidor estava precisando muito ou se não tinha experiência. Basta que a obrigação imposta a ele seja objetivamente desproporcional, exagerada, que cause um desequilíbrio muito grande no contrato e ofenda a boa-fé. A análise é focada no contrato em si, não na condição pessoal do consumidor. Nossa, isso amplia bastante a proteção, hein? Torna mais fácil anular uma cláusula injusta. Amplia muito. É uma ferramenta poderosa contra abusos. E que tipo de cláusula o material que a gente viu exemplifica como sendo abusiva com base nesse inciso 4º? Olha, deram alguns exemplos interessantes. Um deles é a nulidade de cláusula que permite ao banco, por exemplo, emitir uma nota promissória ligada a um contrato de empréstimo ou financiamento, mas sem deixar isso totalmente claro para o consumidor, sabe? Meio que vincula um título de crédito sem a devida transparência. Isso pode gerar uma cobrança inesperada depois, né? Exato.
Outro exemplo, cláusula que prevê a cobrança de juros, mas não define qual percentual exato ou como ele vai ser calculado. Isso gera uma incerteza para o consumidor, uma desvantagem clara, porque ele não sabe quanto vai pagar de fato. É incompatível com a boa-fé. Entendi. Falta de clareza e informação adequada para o consumidor. Isso. E tem mais um exemplo que achei bem relevante que estava no material. A invalidade dos contratos de consumo daquela cláusula chamada Solve It Repete. Solve at repete. O que é isso? Pague primeiro, reclame depois. Exatamente essa é a ideia. É uma cláusula que obriga o consumidor a cumprir a parte dele no contrato, geralmente pagar, mesmo que ele ache que o fornecedor não cumpriu a parte dele, para só depois poder reclamar ou discutir o problema. Mas isso parece muito injusto. Tira o direito da pessoa de suspender o pagamento se o serviço não foi feito, por exemplo. Tira, e é por isso que ela é considerada abusiva com base no inciso 4º, ela viola a boa-fé e também um princípio geral dos contratos, que é a exceção de contrato não cumprido. Ou seja, se um lado não cumpre a obrigação, o outro lado também não precisa cumprir a sua, entende? O Solve It Repete eliminaria essa defesa para o consumidor. Entendi perfeitamente. Realmente, esse inciso 4º funciona como uma proteção bem ampla contra diversas formas de injustiça contratual. Funciona assim. Ele garante que o contrato de consumo seja minimamente equilibrado e justo. Então fica bem claro, depois dessa nossa conversa e com base no material, que o Código de Defesa do Consumidor não deixa o contrato correr solto, né? Ele intervém ativamente para corrigir os desequilíbrios. Intervém mesmo. O CDC impõe um padrão de comportamento para as duas partes, um padrão baseado na boa-fé, na transparência, na equidade. Ele reconhece que o consumidor, na maioria das vezes, é a parte mais fraca, mais vulnerável. E precisa dessa proteção legal para não ser prejudicado por cláusulas que são, no fundo, injustas, abusivas. Exatamente. O objetivo final é buscar a justiça contratual, anulando aquilo que passa dos limites do razoável e prejudica o consumidor de forma desproporcional. Bom, Ricardo, acho que a gente conseguiu cobrir bem os pontos principais do artigo 51 e a importância dele, né? Deu para ter uma visão clara de como o CDC protege o consumidor. Acho que sim, Flávia. É um artigo fundamental mesmo. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão que o próprio material que a gente usou meio que inspira. Se essa lista do artigo 51 é aberta, como você explicou, né, exemplificativa, nosso sistema jurídico, os tribunais, os advogados, enfim, como é que a gente consegue identificar e lidar com as novas formas de cláusulas abusivas que devem surgir o tempo todo? Principalmente agora com tanta tecnologia nova, novos modelos de negócio online. É uma ótima pergunta, é um desafio constante, né? Exige que todo o sistema de justiça e nós mesmos, como consumidores e profissionais, estejamos sempre atentos, sempre analisando criticamente os contratos. Para ver se não tem alguma pegadinha nova, alguma forma diferente de criar desequilíbrio, né? Exatamente. É um trabalho contínuo de interpretação e aplicação da lei para garantir que a proteção do consumidor acompanhe a evolução da sociedade e do mercado. Fica aí a reflexão para os nossos ouvintes também. Com certeza. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio aqui no Concurseja. Esperamos que essa nossa análise sobre cláusulas abusivas tenha sido útil para vocês. E que ajude nos estudos e na compreensão desse tema tão importante do direito do consumidor. Isso aí! Não deixem de acompanhar os nossos próximos episódios e de conferir também os outros cursos e materiais que o canal Concurseja oferece para turbinar a sua preparação. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!